Fiquei muito contente mesmo com o convite, muito feliz. E aí espero que a gente faça um conteúdo bem bacana aí pra todo mundo Vamos gostar. fazer. Eu comecei pelo corpo, entendendo como é que o corpo processa traumas e como é que ele registra traumas, memórias. Dizem que desde esse dia a verdade caminha com o conto. E é por isso que quando escutamos uma história, dentro dela sempre há uma verdade. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do ArxiCast. Lembrando, gente, que esse ArxiCast é o podcast da nossa plataforma Arxi Educação e Arquitetura Cenográfica. Se você não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixa aqui o seu like, ajuda a gente a fazer esse conteúdo chegar ao maior número de pessoas possível. Vamos lá, porque hoje a gente tem muita conversa boa pela frente. Temos uma convidada muito especial, muito recente, né, Bu? E imagina assim, uma pessoa que te enche de curiosidade, De né? energia. De energia, de alegria, com aquele jeito mineirinho de ser, né? Que já fez a gente se Bem-vinda, apaixonar. de cara, né? Sandra Maurami, bem-vinda. Obrigada, Bem-vinda, gente! Que Obrigada. Eu tô delícia. eu fiquei muito contente mesmo com o convite, muito feliz. E aí espero que a gente faça um conteúdo bem bacana aí pra todo mundo Vamos gostar. fazer, com certeza. Já vamos começar aquecendo, Sam. Conta Mas um eu pouco. tenho certeza que vai ser, porque se acontecer igual, foi a nossa junção, né, dos nossos conhecimentos aqui verdade. em um projeto recente que você, olha, você Que deixou a trabalho gente assim impecável. empolgado, deixou a gente emocionado. Aliás, por isso que ela E tá aqui, acelerou, gente, porque a gente a conheceu num projeto, né, muito recente, pra gente foi um match, foi tudo tão Mágico. especial, tão mágico, a gente falou: "Você precisa vir no podcast e contar tudo pra gente". Ela Sam. foi tirando algumas coisas de dentro dela. Sam, é com você. Aquela é a sua câmera. Conta um pouco para as pessoas sobre a sua trajetória, quem é a Sandra, da onde vem tudo isso, Sam? A casa é sua. Ó, pra começar, eu nem imaginava o trabalho que vocês poderiam fazer. Eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo. E quando o Léo da Pleno falou, pega carona com o Bueno, vai com eles. Eu falei, tá bom, vamos pegar carona. Tá tudo em Santo André, né? Tudo um do lado do outro, vizinho, nós somos vizinhos. E aí nós fomos conversando, eu só consegui ver mesmo a grandiosidade do trabalho de vocês depois que eu vi pronto. Porque eu nem imaginava que aquilo podia ser feito, sabe? Eu nem imaginava. E olha que Mas não é pra falar da gente, é pra falar de você. Mas é para o povo entender, assim, aonde que eu tô nesse lugar. Né? Porque eu trabalho com evento faz muitos anos. E eu nunca vi nada parecido, sabe? E aí, depois que eu vi, pode falar palavrão nesse programa? Porque vai sair alguns. Eu olhei para aquilo e eu falei, caralho, o que eles fazem? Meu Deus do céu! Então, assim, vou falar um pouquinho de mim. Nossa, eu tenho história. Na verdade, eu venho do mundo artístico, né? Minha carreira começou, eu tinha 14 anos de idade. A primeira vez que cheguei na minha mãe, com 14 anos, eu falei, mãe, quero trabalhar. Aí arrumaram um trabalho para mim numa fábrica de tênis que ficava na rua de cima da minha casa. Trabalhei um mês só. Nunca mais, né? Falaram, vai jogar tênis, Eu Sandra. acho que o Eu acho que o dono da fábrica me arrumou o trabalho. 14 anos, gente. Naquela época a gente podia trabalhar com 14 anos, né? Mas eu acho que o dono da fábrica arrumou um emprego para mim, porque ou é gerente da fábrica, eu não lembro direito, mas porque ele era amigo do meu padrasto. E aí eu acho que ele ficou com dó, sabe? E ele falou assim, meu padrasto deve ter falado assim, dá um trabalho para essa menina, pelo menos por um mês, depois você dispensa ela. Eu pago o salário dela, se for o caso, né? Depois disso, eu fui fazer milhões de coisas, gente, mas tudo voltado para arte. Tudo. Eu fui trabalhar com bijuteria, tudo que era coisa de criação, sabe?
Só que a minha vida foi sempre falar que eu queria ser psicóloga, desde pequena. E aí fui para Ribeirão Preto para fazer psicologia na USP. Cheguei lá depois de alguns anos, até faculdade de Relações Internacionais eu fiz. Eu sou curiosa, gente. Você tá entendendo? Eu sou curiosa. Eu gosto de saber um pouco de tudo, eu gosto de estudar um pouco de tudo. Me interessei por um assunto, eu quero saber um pouco mais sobre ele. Aí eu ouvi falar em RI, eu falei, cara, esse negócio parece ser bom, né? O que é RI, que eu não sei? Relações Internacionais. tá. Aí fui, aí fui fazer, mas a Tá, mas psicologia nunca larguei. Ah, Aí isso que eu eu queria. conheci o psicodrama. Mas você chegou a fazer psicologia até o Não, final? Foi parando não. e foi tentando se Não, na redescobrir. verdade eu nem entrei na universidade, eu ia estudando um monte de coisa. Ah, tá E, bom. véi, entrar Eu achei demais. Você já falou assim, fui pra USP, tá bom? Não, tô aqui eu todo fui no meu para respeito. Ribeirão para estudar na USP, não necessariamente eu estudei na USP. Mas o importante é que você foi. Eu fui, Esse que é, ó. novinha, Eu já em acreditei. Ribeirão Preto. Eu fui curtir minha vida. Saí da casa da minha mãe, fui curtir minha vida. Só que embrenhada na psicologia. Então, tudo que tinha de evento de psicologia, eu tava, sabe? Aí conheci o psicodrama e participei do psicodrama. Fui dar minha opinião, gosto de falar pouco, né? Fui dar minha opinião, o psicólogo me chamou, o psiquiatra me chamou, participei. Quando eu tava naquele palco e eu vi 200 pessoas, as pessoas chorando e tal, eu falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer. Que legal. Quantos anos você tinha? Eu tava com 23. Menina de tudo. Aí eu falei, vou fazer teatro. Aí não, eu tava com 22. Aí comecei a fazer teatro. Aí entrei na faculdade de teatro e foi na faculdade de teatro que eu comecei a entender e a conhecer um pouco mais sobre uma produção de eventos e de evento artístico que eu não tinha noção. Porque com 16 anos eu abri uma agência de produções e eventos em Você Uberaba. pulou alguma coisa aí, então. Com 16, antes de ir pra Ribeirão, você já pôs o pezinho em eventos. Eu já pus o pezinho em eventos. Ah, tá. Eu abri uma empresa de produções e eventos Mas em com Uberaba. 16 anos? 16 anos, minha mãe me emancipou. E eu abri, chamava Era 2000. E você achou E era que você ia 2000 mesmo, e porque você em 2000 achou que você ia fechou. fazer o quê? Era 2000. Era 2000, né? Muito bom. Já fechou em 2000. Cara, deu muito bom essa agência. Muito bom mesmo. Era agência do quê? Organização de eventos? Isso. Tá. A gente produzia e contratava as pessoas para trabalharem. Tá. As hostels e tudo que... Evento corporativo já? Com 16 anos. Eu e uma amiga, que já tinha mais de 20 e tantos anos. Aí ela... Uma velha. Ela tantos anos. catou o dinheiro todo, vazou. Entendi. E aí eu fiquei com a dívida de pagar as meninas. Mas foi muito bom, porque em Uberaba não tinha agência de produções e eventos. Então, as empresas que faziam... E Uberaba é a cidade da Exposebu. É a maior exposição de gado do país. Verdade. Então, quando tinha qualquer evento em Uberaba, a galera contratava as agências de Uberlândia. Aí ela veio com essa ideia, vamos abrir uma agência de produção e evento aqui. Eu falei, vamos embora. E aí a gente abriu, já fechamos com Coca-Cola, já de cara fizemos uma convenção para Coca-Cola. Mas não tinha essa coisa de cenografia, eu não pensava nisso não, eu nem sabia que isso existia nessa época. Então a gente era uma organização, uma produção mais executiva, vamos dizer assim. Operacional, não criativa, operacional. Né? Ela era operacionalizar, exatamente. fazer as coisas funcionarem. Quem fica aqui, quem vai ali, perfeito. Exatamente. E aí, então, você já estava ali lidando com eventos, mas você foi lá pro teatro. Porque aí eu parei, a agência teve que fechar, né? Eu e minha mãe, nós ficamos com uma dívida imensa, levamos anos para pagar. Quando eu entrei no teatro, é que eu comecei a compreender mais sobre esse processo criativo que poderia ter numa produção de evento, entendeu? Entendi.
E aí eu fui aprendendo, porque no teatro a gente aprende tudo, a gente não aprende só a interpretar, a gente praticamente aprende tudo, a gente tem que aprender. A gente tem que aprender cenografia, iluminação, figurino, maquiagem, a gente vai aprendendo tudo, entendeu? E aí eu comecei a ser contratada para trabalhar como atriz em eventos. Só que eu sempre fui uma eu sempre fui uma pessoa de meter o bedelho em tudo, né? Eu não eu sei se quase isso não é bom ou percebi. se- Eu quase não, eu quase não notei no nosso processo. Tá tranquilo. E eu, como curiosa demais, eu vou perguntando. E você vai trazendo todo o seu arsenal também de vivências, né? Porque é isso que você tá falando, você sabe um pouco de luz, você sabe um pouquinho de efeito que você espera, você tá falando muito de cor, de sombras, tudo que a gente foi entendendo agora vai fazendo sentido pra gente, né? Teatro que me deu isso. Perfeito. E Teatro aí que me você, ensinou do isso. teatro, a sua formação é teatro. É teatro. E aí, a partir do teatro, você vai começando a ser contratada para atuar. Isso. Tá, e que momento que vai? Vai lá. Por isso que eu falei, gente, nós só temos uma hora mesmo, porque, olha, eu já fiz de tudo um pouco. Quando eu vim para São Paulo, eu me formei, vim para São Paulo, porque os trabalhos começaram a surgir aqui para mim. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui trabalhar como produtora de teatro. Trabalhei com 2 anos, mais ou menos, produzindo teatro. Uma peça do meu ex-professor na faculdade. Eu cheguei em São Paulo e ele já me contratou. Ele falou, vem trabalhar comigo. Que Eu falei, legal. vambora. Que cargo é esse? Eu fui produtora executiva. Produtora executiva. Depois, num outro projeto, a gente ganhou um edital. Depois, num segundo edital, que a gente ganhou, um edital nacional. Aí, eu fui produtora executiva e produtora administrativa. Tá. Isso formalmente, né? Porque no primeiro edital, eu também fui produtora administrativa. Tanto que ele gostou tanto, que no segundo ele falou, não, você vai administrar o dinheiro. Que legal, você já assumiu dupla... Então, é isso, porque eu faço isso, né? Por ser muito curiosa, eu vou perguntando tudo, eu vou Você vai querendo se saber de envolvendo. tudo, e aí gosto de aprender, e aí gosto de me colocar na experiência. Na nossa conversa dentro do carro indo para Campinas, a gente estava falando muito sobre isso, né? Gostar de desafio, de ser desafiada, de falar, não sei isso aqui, mas eu quero aprender e eu vou fazer. Isso que te move muito, né? Nossa Senhora da Aparecida, eu tenho tesão mesmo, me dá energia de vida fazer, né? E depois daí, o que você foi fazer? Como que você veio parar em evento a partir do Evento teatro? eu nunca parei, na verdade. Entendi. Porque aí, a partir da produção, que eu falei, bom, dou conta de produzir dos outros, então eu dou conta de produzir o meu. Entende? Aí eu comecei a me produzir. A produzir os meus trabalhos, os meus eventos. Tá, vamos lá, tem coisa boa aí por vir. Tem tá bastante achando história que que- agora eu tô lembrando um pouco, quando você contou no carro pra gente. Só que meu caminho, assim, eu saí do teatro e comecei a trabalhar como contadora de histórias, que eu sempre gostei. E desde a época da faculdade eu fui contratada para dar aula. Gente, eu já fiz de tudo. Eu já fui professora de universidade. Numa Você foi pós-graduação. substituta, né? Que você Não, contou pra eu gente, fui. foi professora mesmo? Não, fui professora mesmo, de storytelling. E olha como é interessante, né? No teatro, a linguagem que eu mais gostava era a linguagem narrativa. Quando eu cheguei em São Paulo, uma amiga minha, ela era contadora de histórias, mas eu nem imaginava que contar histórias pudesse ser uma profissão. Que coisa, Que né? a Acho gente que pudesse- muitos aqui não imaginam. Não, que a gente pudesse muitos. ganhar dinheiro com isso. Eu contava história desde quando eu me entendo por gente, que não faz muito tempo, tá, gente? Mas, né, desde que eu me entendo por gente. Em Minas Gerais, gente, a gente se senta e É o que verdade. mais conta faz é história, contar né? história, entendeu? E mineiro gosta de uma história. Fofocar, contar da vida dos outros, a gente gosta. Mas, enfim. Ela não. E aí, lá na faculdade, eu fui dar aula de teatro para criança, e como foi inviável, porque as crianças eram muito violentas, eu falei, caramba, como é que eu vou dar aula de teatro para essas crianças, né? E eu pesquisei como dar aula de teatro para criança violenta. E achei
um mestrado, uma tese de mestrado, que dizia que os contos de fadas poderiam ajudar as crianças a resolver conflitos. Aí eu falei, quem não tem nada, isso já é muito. Peguei uma história, fui contar na próxima aula e as crianças mudaram da água pro vinho. Mudou comportamento, Sam? Total. Nós Fascinante tivemos isso. uma aula onde eu contei histórias para elas. Na próxima, só para vocês terem uma ideia, vou contextualizar vocês melhor. Na primeira aula, quando eu cheguei, me apresentei, eu falei, vamos fazer uma roda. As crianças pequenas que não sabiam fazer a roda apanharam das grandes. Já foi, pá, pá. Eu falei, misericórdia. A violência era nesse nível. Aí, achei as histórias, falei, vou contar uma história para eles, né? Aí fui e contei uma história. Na terceira aula, quando eu cheguei, as maiores, as crianças maiores, que tinham batido nas menores, falaram, vamos, a Pro chegou, vamos, levanta, me dá a mão aqui. Ajudando. Ai, arrepia isso. Nossa, Gente, é quando mágico, eu vi né? aquilo, mágico. aí eu falei, o que que tem nesse trem? O que que tem nesse trem? Aí eu passei da aula para elas de teatro contando histórias. Então, tudo eu inventava história ou eu contava uma história que eu já conhecia. E aí eu passei anos da faculdade fazendo isso. Quando eu cheguei em São Paulo, eu trabalhei como produtora, não contava mais histórias, porque eu contava histórias só para as crianças lá na sala de aula, não estava dando mais aula. Trabalhei como produtora, até que eu comecei a produzir os meus trabalhos, como atriz. Montar peça, produzir, vender. Aí um dia eu estava ensaiando com uma amiga, ela recebeu uma ligação falando se ela podia fazer uma contação de histórias na livraria, numa livraria bem famosa aqui em São Paulo. E aí ela não podia, ela falou, você conta história? Eu falei, eu conto. Olha, Aí ela falou, você quer fazer? Eu falei, quero. E aí eu fui contar histórias. Depois disso, a minha agenda passou a ser fechada só de contação de histórias. Aí eu não tinha mais tempo para trabalhar como atriz. Eu só contava histórias. Só que é um papel de uma atriz contar história? Tem uma Mais ou interpretação ou não muito? Então, você pode fazer, você pode usar da interpretação para contar histórias, mas eu gosto daquela contação de história meio que vó. Sabe, que quando vó senta, as crianças sentam em volta, sabe, o máximo que ela faz é usar uma voz diferente, alguma coisa assim. Isso. Eu gosto desse tipo de contação. Tá. Eu não gosto da contação espetáculo, que é como eles chamam, né, de contação espetáculo. Eu faço, mas não é muito O seu o que... preferido. não é o que me O que te move, toca. assim, sabe? Que me leva ao êxtase, sabe? E aí, o que eu fui percebendo? Eu contava histórias para criança, começava para 15, 20 crianças, e eu terminava com 50, 60 pessoas. Só que essa diferença era de adultos. E aí, a hora que eu terminava, que eu olhava aquele público todo, assim, aquele monte de gente grande, eu falava, gente, o que esse gente de grande tá vindo aqui ouvir história para criança? Porque eu não conhecia nada desse universo, entende? Assim, Você foi descobrindo eu na fui raça. descobrindo fazendo. E eu falei, será que adulto também curte essa parada? E aí eu comecei a enviesar meu trabalho para a contação de histórias para adultos. Aí eu fui fazer contação de história em presídio, em asilo, em creche de idosos. Vocês já ouviram falar em creche de idosos? Os Sim. idosos chegam cedinho, vai à tarde, tem um monte de atividade. E aí eu fui percebendo, através do meu trabalho, que o ato de contar histórias estava me curando as minhas dores, curando traumas, feridas do meu passado, da minha infância. E eu vivenciava experiências de transformação e de ressignificação dos escutadores. Que eu falava, o que tem nesse trem, velho? Não. O que tem aqui? Você sentia, mas mágico. não sabia exatamente, né? Definir o que acontecia. Não sabia como aquilo acontecia. Era meio que quase que mágico, sabe? E eu falava, não tem nada de magia nesse trem, que deve acontecer alguma coisa.
E aí eu comecei a estudar outras áreas do conhecimento. Quais? Vixe! Vamos dicar. Vamos ficar agora. Para começo de conversa... Só para contextualizar para você, é muito legal, porque agora pode estar... Quantas pessoas podem estar ouvindo a gente com esse, talvez com uma trajetória parecida ou que tenha permeado alguns tipos de cursos que não sabe nem aonde aplicar e a sua história pode servir para mais alguém. Não precisa listar todos, mas dá alguns exemplos do que você foi fazer. É que eu acho que de tudo a gente aproveita, sabe, Leila? Tudo, né? Tudo a gente aproveita. E o processo de criatividade, assim, quando você é uma pessoa muito criativa, significa que você é uma pessoa que obtém informação de diversas áreas. Você não fica só em apenas uma área. É mais generalista, né? Mais generalista. Porque aí o cérebro consegue fazer as... Sinapses. Isso, entende? Então, você tem que ter muito input para ter mais Output. quantidade de output, entende? mesmo. Mais Sim. criativos, né? Output criativo. Como eu não sabia muito bem por onde começar, eu comecei pelo corpo, entendendo como é que o corpo processa traumas e como é que ele registra traumas, memórias. E aí eu fui estudar terapia crânio-sacral. Pouca gente sabe o que é isso. Acho que até os terapeutas A não gente conhecem depois muito bem. pesquisa, tudo bem. Terapia crânio-sacral. E ali eu entendi. Eu falei, tá bom, mas como é que a gente libera essas memórias, né? Através das histórias. Aí eu fui estudar hipnose, para entender, talvez, ali, ou descobrir, né, como é que o nosso cérebro capta aquelas imagens, enfim. Aí eu fui estudar mais um monte de coisa, inteligência emocional, até constelação familiar, eu fui estudar, me formei em constelação. Aí eu cheguei na neurociência. Eu falei, eu preciso entender como que o nosso cérebro faz o processo ali. Aí, hoje, então, eu posso dizer que há 10 anos eu pesquiso os processos neurofisiológicos no ato de contar e de narrar e de escutar histórias. Então, como é que isso se dá no nosso corpo? Liberação de hormônio, sinapses, liberação de memória, ressignificação das imagens, né? E aí eu fui entendendo um universo que eu sempre escutava dos contadores tradicionais. Os contadores tradicionais, eles dizem o seguinte: os contos são medicamentos para a alma. Maravilhoso. E um dos meus questionamentos era, é medicamento, mas como é que eu uso? Quais são as Que dosagens? Como que eu faço, né? eu prescrevo isso? Também entendi que em todo esse processo, eu entendi que quando a gente tem uma dor no rim, por exemplo, você tem um medicamento X, que é um medicamento que vai atuar naquela dor. No caso dos contos, não funciona assim. Então, eu digo, sim, que os contos são medicamentos para a alma, as histórias são medicamentos para a alma, mas elas não são farmacon. Então, não existe uma história para um determinado problema. Porque todas as histórias, principalmente os contos de tradição oral, todas elas trazem conflitos humanos. E esses conflitos vai te ajudar a ressignificar os seus traumas a partir do seu próprio repertório. Porque a gente faz a leitura daquela história que a gente está ouvindo a partir do nosso repertório. Ele se torna um espelhamento. Então, se torna um espelhamento subjetivo, individual e único. Único. E aí, por que eu estou contando tudo isso? Porque foi contando histórias para adulto que eu comecei a adentrar no universo corporativo. Para contar histórias para funcionários, para colaboradores. E aí o mundo corporativo tem um nome bonito, né? Storyteller. Storyteller. Um dia eu escutei isso, eu falei, nossa, o que é isso? Eu sou isso aí, você pensou? A moça me abraçou e falou assim, você é um excelente storyteller. Eu falei, obrigada. Eu voltei pra casa e falei, que porra é essa de storyteller? Eu nunca nem ouvi falar nisso.
Aí bom. cheguei em casa, fui estudar. Né? Falei, eu sou curiosa, velho. Aí fui estudar. Nossa, aí eu peguei uns trocentos livros de storytelling, fui ler todos, estudei todos. E enquanto eu estudava, eu falava, caramba, eu faço esse trem. Uai, eu faço esse trem. Olha que demais isso que você está falando. Olha isso, a gente não tem noção da habilidade que a gente desenvolve a partir até de coisa intuitiva, É. né? Intuitiva mesmo, e existe talvez um lugar para você se posicionar, né? Você sabe o que eu Profissionalmente. acho, Leila, que a maior problemática disso é quando a gente traz uma narrativa que é eu não sei. Essa narrativa toma tanto conta da gente que ela impede a gente de fazer essas conexões e usar as nossas habilidades, entendeu? E fazer as descobertas, Porque né? a gente tá tão voltado para aquilo que a gente não tem. Ai, não tem, não sei, não dou conta, não consigo. E esquece de olhar aquilo que a gente sabe, dá conta, consegue, Perfeito. sabe? Maravilhoso. E aí, onde que eu tava? Você estava falando que nesse momento você entrou para o mundo corporativo. Você estava falando, É. né, com os colaboradores, com os funcionários, e uma Isso. pessoa te intitulou e você foi estudar Aí sobre fui estudar storytelling. e descobri que eu já fazia aquilo, né? Aí eu falei, cara, eu vou ensinar esse trem. Eu vou ensinar. E aí, as empresas que eu prestava serviço como contadora de histórias, eu comecei a falar que eu era storyteller. Eu falei, eu sou storyteller. Vamos dar um treinamento disso? Vamos dar treinamento disso? E aí eu Sempre para esse comecei a mundo montar das relações humanas, para o sempre. RH, sempre ali dentro, na parte interna. Cheguei a ampliar para vendas, tanto que eu fiz um trabalho por quase 3 anos para um grande banco aqui no Tá. Brasil, né? A gente atendeu o Brasil inteiro, dando treinamento de storytelling para gerentes. Na abordagem consultiva, como é que eles podiam fazer uma abordagem mais consultiva ao invés de fazer aquela Contando uma história. abordagem, né? Eu tenho um consórcio aqui. Vendendo Você quer? produto, né? Não vender produto, né? Verificar mesmo a necessidade do cliente, né? E como é que ele poderia fazer isso contando histórias. Né? Contando cases, contando a história dele, sabendo um pouco mais das histórias do cliente, enfim. E aí eu comecei a montar projetos Pra de ensinar. treinamento de storytelling. E aí eu comecei a entrar nesse mercado corporativo, no mercado da consultoria, de facilitação de treinamento, só que sem deixar. Então, eu lembro que você falou assim: seu dia tem quantas horas? Porque eu faço um monte de coisa. Né? Não, primeiro que eu perguntei quantos anos, né, gente? Porque eu achava que ela tinha uns 312. mais ou menos, Umas 3 encadernações, mais ou menos. Quando ela começou, e depois eu questionei essa relação dela com o tempo, porque ela começou a contar pra mim, pra Bueno, tudo que ela já fez. Eu falei, com essa cara de menina, eu falei, tem algo errado. Cara de menino. 45 já nas costas. Ai, jovem. 45. Eu sempre gostei muito de ler, de estudar, eu sempre gostei, né? Então, eu sempre fiz questão de botar na minha rotina um momento para leitura. Então, hoje, que é uma época, né, um período da minha vida que eu tô sempre com muito trabalho, o momento que eu tenho para ler é o meu momento do café. Então, eu faço meu café, sento e vou ler tomando café, que é o meu momento ali. E aí eu passo Toda meia manhã. hora, toda manhã. Que legal. Raras as exceções, que é quando tem uma reunião, bem no momento que eu tomo meu café, então eu faço a reunião tomando café. Aí é o dia que a leitura passa. Aí não tem jeito. Mas é raro isso acontecer, né? Então, eu gosto disso, eu gosto de ler e estudar sobre assuntos diversos, não necessariamente Se somente tiver os alguma assuntos dica que... de alguma coisa legal, você pode falar, porque a gente adora deixar dicas aqui, tá? Mas não precisa ser agora. Se tiver alguma referência que você acha pertinente, deixar aqui como indicação, a gente depende gosta. do assunto. Se for de storytelling, eu posso fazer uma listinha depois colocar. É legal, a gente deixa aqui no descritivo, né, Mai? Legal. Tem bastante. Eu Tá. começaria sempre pelo Joseph Campbell. Eu sempre falo, comece por ele. Porque ele é um cara que estudou bastante a mitologia, né? Ele que levantou e entendeu ali a jornada do herói, Tá. que tem toda a mitologia, em todo filme.
A Todo gente tem, tem. né? A jornada do herói. Foi ele que, não foi ele que inventou, como dizem, né? Que foi ele que inventou, não foi ele que inventou. Essa estrutura já existia, ele só... Prestou atenção e organizou. Exatamente, ele só verificou ali e falou, opa, tem uma estrutura aqui que se repete em todos os mitos, né? E aí ele deu o nome disso de Jornada do Herói. Então, eu começaria por ele, né? Pelo Poder dos Mitos, que é um Poder dos excelente livro. Maravilhoso, excelente Tá. livro. E aí, então é isso, assim, essa basicamente a minha caminhada, e aí eu dei aula na pós-graduação de Gestão de Pessoas e Business, na Faculdade Inspirar, dei aula de Storytelling lá, e aí eu tô nessa, né, e, por incrível que pareça, surgiu a oportunidade, neste ano, de criar e produzir uma convenção do zero, que isso foi novidade para mim. Esse case é muito legal e é importantíssimo a gente falar dele, né? Porque ele traz todo um aprendizado numa ótica que talvez a gente não teria, né? E se a gente talvez não tivesse conhecido vocês e da forma como tudo foi conduzido, talvez a gente não teria tido essa ótica. Até eu vou te contar uma coisinha que aconteceu. A Mari, é uma mocinha que tá aqui, né, nos bastidores, que coordena tudo isso daqui. Ela falou, Leila, mas qual é a relação? Porque eles não foram os organizadores, né? Eles não são uma agência. Qual a denominação? Eu falei, não sei, não tem denominação não, mano, não tem. E também eles não estavam lá organizando nada mesmo, não estava nada sendo organizado por eles, né? É outra coisa o que aconteceu ali, a magia de como a gente foi conduzido enquanto pensadores do espaço, todas as informações que foram subsidiadas para a gente e a forma como foi subsidiada, deu um match muito importante. E talvez ali a gente esteja agora, nesse momento de conversa, quase que determinando uma metodologia nova. Não sei se ela é nova, mas talvez ela tenha aí um jeito diferente de ser feito, né? Tem uma genialidade na forma como tudo aconteceu. Então, o convite veio a partir daí que a gente achou importante trazer isso para mais pessoas, né? O que foi acontecendo ali quando você recebeu esse convite, Sandra? Olha, você sabe que eu não parei para analisar assim, o que foi acontecendo? Porque eu acho que a coisa só foi acontecendo e eu fui fazendo. E eu fui abraçando, sabe? É isso, né? O tesão pelo novo, né? O tesão pelo desafio. Em 2024, que foi quando teve a primeira convenção da Pleno, meu marido foi contratado para fazer para ser mestre de cerimônias e fazer o roteiro que ele faz, né? Ele é roteirista. Então, para fazer o roteiro da condução da convenção ali, do palco e tudo mais. E eu, como storyteller, eu ajudei ele nesse processo da escrita, do texto, para fazer as amarrações, para deixar tudo redondinho, bonitinho, né? Aí hoje ele faz uma brincadeira que eu acho muito bacana, que eu fico até lisonjeada, né? Porque ele fala assim, não, nós dois juntos, ele fala pra todo mundo isso, nós dois juntos é assim, ó, eu sou Chico Xavier, porque eu sento e escrevo como se eu estivesse psicografando, e a Sandra é Fernando Pessoa. Eu falo, quem dera se eu fosse. Quem dera se eu fosse Fernando Pessoa, mas eu fico lisonjeada, né? Que significa que eu dou um corpo, uma poesia ali pro texto. Mas afinal, quem escreve? Ele não é o roteirista? É ele que... Então, depende. Ele escreve e a Sandra pensa. É mais ou menos isso. Contadora de história. Então, deixa eu ver se eu entendi. Não, eu preciso fazer minha conexão aqui. Meu tico e teco. De contadora de história, você passou a ser uma criadora de histórias? Isso. Você cria suas próprias histórias? Algumas, sim. Eu tenho algumas autoral. Criadas. Suas histórias, algumas são autorais. Entendi. Bom. São poucas, porque eu trabalho mais com as histórias de tradição oral. Histórias de tradição oral são aquelas que são contadas há centenas de anos. Dá um exemplo. Um exemplo mais conhecido, que assim todo mundo vai entender, são os contos de fadas. Tá. Os contos de fadas têm 700, 800, 900 anos. E elas são contadas através da oralidade. Nós temos alguns escritores que fizeram um apanhado, como os irmãos Grimm, ou até mesmo o Hans Christian Andersen,
que fez um apanhado de algumas histórias e publicou. Mas todas elas são de tradição oral. Só que eu não fico só nos contos. Aliás, eu nem conto contos de fadas. Não conta Não, contos. mas é só para vocês entenderem legal, o quanto eu esse universo é gigantesco. E né? mágico, né? Que eu já É, fico é toda... mágico. Nossa, ele querendo é saber, mesmo. né? Eu até queria que você contasse um conto agora, Se mas der tudo tempo, bem. vamos contar um conto? Der Não, tempo não. eu conto. Só Vai ser um pra- prazer. Vamos contar um conto? Vai ser um prazer. E aí, com o tempo que eu fui, estudei bastante também essa área, né? Entender as histórias, compreender a estrutura, compreender o fio condutor de um conto, que é aquele fio que faz com que o conto seja escutado e narrado por aquele que escuta. Né? Então, a gente escuta uma história, ela fica tanto dentro da gente que não tem jeito. Vai chegar uma situação que você vai acabar contando aquela história. E aí é que é o repasse oral. Exatamente, né? E o conto de tradição oral, ele é vivo. Então, ele vai se modificando conforme cultura, conforme a geografia, né? Que se escuta, que se conta, né? Então, eu conto uma história que eu escutei, que é macieira, mas a gente não está acostumado com macieira, a gente põe laranjeira, você tá entendendo? Que legal. E aí a gente vai mudando, trocando para ficar próximo da gente, né? Mas enfim. A psicografia. O trabalho com o Charles, quando a gente trabalha junto e ele pega o trabalho de roteirista, ele escreve o texto. Porque ele faz isso numa velocidade. É bem Chico Xavier mesmo. Ele senta, a hora que ele pega o fio da coisa ali, ele fala, já sei por onde começar, acabou. Ele senta e ele... É um negócio absurdo. Aí, qual é o meu trabalho aqui? Quando a gente trabalha junto. Eu dou um direcionamento de como ele tem que começar, para ele pegar esse fio e ir embora. E depois eu faço eu praticamente organizo o texto numa linearidade que vai fazer mais sentido pro contratante. E trazendo de forma emocional e poética aquilo que o contratante quer. E que vai Então, por isso alcançar que as pessoas, que vai Exato. mexer com as pessoas. Exato. Eu deixo o texto bem emocional mesmo, para afetar E aí você usa as emocionalmente. técnicas quase do como se fosse storytelling. um texto e uma letra da música e a E a música. música. São duas coisas. Acho que sim, eu não entendo muito de música. Não. porque Apesar de uma que já coisa fiz aula de canto, às de vezes violão. você pode ler um texto, mas outra coisa é quando se transforma numa música para encantar e levar Isso. Então a metáfora resultado. está uma Tá assina metáfora. embaixo. Obrigado. Assina embaixo, porque é realmente isso. Então, só para vocês terem uma ideia, né? O Léo da Pleno, aí, só para a gente não fugir um pouco aqui. Em 2024, eu não fui contratada, Só o Charles. só o Charles. Só que aí eu ajudei ele no texto, deixei o texto assim, nossa, aquele texto para até o dono da empresa chorar. Né? E ele chorou. Não foi pouco, não. KPI, fazer o Então, CEO chorar. Exatamente. É bem isso mesmo. Eu falei, quero botar todo mundo chorando. E aí, ele gostou tanto, e ele ficou sabendo, porque, de repente, em alguma reunião, eu atrevida. Eu posso falar um negócio? Fazendo uma comida? Fazendo Peraí. a comida, oi, tudo bem, eu tô Eu escutando. não aguento, gente, eu não aguento. Aí eu comecei a entrar nas reuniões e dar algumas sugestões e tal. E aí, quando foi na convenção de 2026, ele falou, eu quero a Sandra. Eu quero o Charles, mas eu quero a Sandra também. Que legal. E aí a gente fez uma reunião para ele falar o que ele queria trabalhar nessa convenção. E ele queria usar uma temática de filme. E aí ele trouxe uma temática. E aí eu fiquei escutando. Só escutei, né? Falei, tá bom. Terminando a reunião, aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu falei, caramba, esse filme... Nós vamos precisar fazer tanto esforço na narrativa, né, no storytelling, para ele poder caber nesse filme, que
Cara, o storytelling, quando ele flui em todos os sentidos, sabe? Tudo flui. Tudo flui. Tudo flui. Aí eu falei, essa temática não rola. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei, Léo, eu preciso falar com você. Aí fizemos uma... E o Léo é gostoso, é assim, né? Você fala, preciso falar com você, ele já te liga. Seja a Aí hora ele que me ligou. for. E eu prendi. Eu falei, eu tenho que estruturar primeiro o que eu vou falar, depois falar, Léo, eu preciso falar com você. Senão ele pega a gente de surpresa. Eu falei, nossa, mas nem pensei no que eu tenho que te falar ainda. Aí ele me ligou. Aí eu falei exatamente isso pra ele. Eu falei, olha, eu tô sentindo que tudo que nós vamos ter que construir de storytelling vai ter que forçar para caber dentro da temática que você tá pensando, né? Então, eu sugiro uma outra... Aí ele falou, o que você sugere? Eu falei, eu sugiro que a gente use a temática do Harry Potter. E ele falou, Harry Potter eu nem conheço. E aí eu fui falando tudo assim, fui mostrando fotos e tal, e ele também eu fui falando e ele já foi procurando no Google, e ele viu aquele universo todo, ele falou, cara, é perfeito. Eu falei, então, é perfeito. Todo o storytelling, nós não vamos precisar fazer força nenhuma. Ai, Tudo vai fluir para incrível. tudo que você está falando. Essa é a beleza de criar do zero. É. Que a gente não encontra no mercado. Não encontra. Não encontra. Eu acho que isso que fascinou tanto a gente, né? É do 0, 0. Do 0, 0. E essa E a gente envolvido desde o zero, que é algo muito raro para nós que também. delícia. É muito raro. Muito raro. E essa confiança que o Léo deposita na gente. É verdade. Que ele entrega realmente. Ele fala, tó. E aí a gente pode pirar no bom sentido, no sentido de criar, né? E aí só passa a ideia para ele e ele tem uma facilidade de visualizar e de compreender aquilo que a gente está falando. E ele fala, ótimo, beleza, vamos fazer. Cara, e virou aquela coisa incrível. Então, contextualizei vocês. Quando o Charles fez o texto, que eu peguei o texto e eu já sabia do projeto que a Bueno ia fazer, o projeto da cenografia, né, da arquitetura cenográfica, aquela entrada, né, aquele caminho, a entrada na plataforma, aquele caminho, depois passa pela aquele negócio lá, como é que chama? Aquele trem lá que vocês plataforma fizeram. 934. Não, é o laser. Passa pelo laser e tudo pra mais. parecer que estava passando pela Pelo parede. túnel da magia toda, né? É. Aí, quando eu peguei o texto, eu falei, cara, toda essa parte cenográfica precisa estar no texto. E aí eu olho para aquele texto e aí eu trago o todo para dentro do texto que tá só de palco. Calma. Então, esse é muito importante. Que bom que nós estamos gravando, porque isso é legal da gente registrar. O espaço influenciou a narrativa? O espaço tem que influenciar a narrativa Mas e a você narrativa tem que influenciar o espaço. Perfeito. Na teoria, isso é perfeito. Mas você está falando aqui pra gente que depois da primeira alinhamento que a gente fez, sabendo o que era, o Bueno sentou, ele fez uma proposta que eu não concordei, eu achava uma loucura o que ele estava fazendo. Eu falei, não. Foi loucura mesmo. Uma loucura. Eu falei, não, pra mim não tá fazendo sentido. Ele falou, não tá fazendo sentido sim. Pra mim não fazia sentido. Aí ele defendeu. Eu falei, tá. Mas não voto de confiança. É, porque não no fim eu sempre anos, dou, porque ele nunca erra. Desculpa, mas ele não erra mesmo. Ele é maravilhoso. Mas aí você tá falando que ainda assim, nesse momento, depois que a gente apresentou essa ideia, você já veio com a ideia. A gente já fez reuniões sabendo temática e sabendo mais ou menos o que vocês queriam. Tanto é que a gente falou, não, vamos por outro lado, né? Enfim. Em algum momento, quando você viu toda essa trajetória que a gente desenhou, esse fluxo, essa funcionalidade, você fez uma alteração no texto? Eu não tinha pegado o texto até então. Eu nem legal. posso, porque eu tenho que ter a noção do todo. Que legal. Porque o texto precisa estar o todo. E como pode uma cenografia ser contratada depois que o todo tá pensado? Tá, não precisa responder, é uma provocação. Como assim o todo tá pensado? Não O tava todo não pensado tava ainda. pensado. Não, O todo, gente, é uma provocação pra lá. o todo tava pensado. A gente às vezes é contratado, Sandra, quando o todo já tá todo pensado. Ai, não. É uma provocação, Eu entendeu? também. E aí agora
pessoal fica vendo tudo isso e fala, eu quero, já recebi 3 telefones. Eu falei, calma, eu tenho que te contar como isso foi construído pra ter dado um resultado desse. Tudo bem, foi só uma provocação, volta. Porque realmente o que chega para nós já chega uma boa parte pronta e aí é isso que eu acho que falta, né? Uma compreensão do mercado, de quem nos contrata, de que a nossa capacidade, no que a gente sabe fazer, ela vai além do que aquilo que eles acham que a gente é capaz de fazer. Ótima colocação. Então, vamos só construir uma arquitetura cenográfica. Leila, Bueno, Ricardo, eu quero que vocês construam assim, 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 assado. Legal, eu acho isso muito bacana, não tô, né, assim, mas assim, quem é a melhor pessoa para criar ou para pensar de que forma aquele espaço cenográfico poderia ser construído? Nós que sabemos do espaço Exatamente. cenográfico. É isso. É o que eu comecei falando sobre isso no podcast. Eu não fazia ideia da capacidade e de tudo que vocês podiam fazer até o momento que eu vi. Mas isso é aqui, por exemplo, esse canal, e eu peço licença até para falar isso de um modo geral para o nosso setor, mas para defender todas as empresas de pensadores projetuais, tá? Não é uma habilidade só da Bueno, nós somos muito bons nisso, de interpretação do espaço como arquitetos, mas tem muitas empresas que fazem isso muito bem, mas são muito pouco aproveitadas, né? É nesse sentido que eu tô querendo dizer. São muito pouco aproveitadas. Porque, veja, se eu que já estou no mercado de evento também, já vi convenções e convenções, já participei de convenções e convenções, já participei de trabalhos, de treinamento, de uma semana de treinamento. Principalmente treinamento com pessoas, que é onde mais você estava envolvido, e você não via isso. Para 400 pessoas, eu falo, eu nunca tinha visto nada parecido. Nada parecido. Vocês transformam mesmo o ambiente. E eu não sabia que aquilo tudo era possível. Entende? Então, é nesse sentido que eu estou falando. E eu falo disso também na minha área, onde as pessoas muitas vezes vão me contratar. A RH, por exemplo, chega com um briefing, só que ela já chega com uma parte já desenhada na cabeça dela, que se ela chegasse aberta para a gente poder fazer esse processo, essa criação do zero, a partir do briefing, somente a partir do briefing, eles têm muito mais a ganhar. A ganhar e a receber em troca. Lógico, do que fechar e falar, não, eu só quero que você faça isso. E assim, em termos financeiros, não muda tanto. Não vai mudar muita coisa. Não muda, já é o que a gente faz. Entende? Que área é essa, então? Que lugar é esse que nós estamos falando de atuação sua atuação, necessariamente? Você já explicou tudo, só estou querendo agora tentar trazer para uma realidade. Quem estiver aqui te ouvindo, vai contratar o que da Sandra? Pensa no seguinte, você quer fazer um encontro e você quer falar sobre tal assunto nesse encontro. Tal assunto. Você vai chegar para mim e vai falar assim, Sandra, eu quero esse assunto, nesse assunto nós vamos abordar esse tema, nesse tema nós vamos abordar tal questão que a empresa precisa trabalhar com seus colaboradores. Nós vamos fazer X dias, ou tantos encontros, ou tanto tempo de horário, não sei, o briefing normal, né? E aí, me dá um tempinho e eu crio para você. Tudo. Como é que nós vamos transmitir isso que ela quer falar e o que ela quer abordar, como ela quer abordar isso. Então, ela quer, através de uma comicidade ou através de um emocional, sair com deixar as pessoas saírem de lá tocadas, modificadas. Eu vou fazer o desenho para ela de tudo, de como nós vamos transmitir tudo isso através de uma comunicação, seja oral ou visual. Porque é comunicação. Como eu comunico? Como eu transmito essa mensagem? Tudo conta história. Tudo é história.
tudo é história. Tudo é história. E você acha, Sandra, dentro desse parâmetro, desse ponto de vista novo que se abriu na sua cabeça, né? Que tipo de profissionais seriam esses no mercado? Se alguém que tivesse esse desejo, eu sei escrever, ou eu sei contar história, ou eu não sei. Não sei, eu estou pensando agora em como talvez tenha mercado. Que espaço de mercado é esse, né? Não sei se existe. Você acha que é uma profissão que daria para as pessoas se integrarem? Eu acho que é uma Encaixa. profissão. É uma profissão. Para esse setor, tá? Eu tô falando que é uma profissão, eu sei que é. Desculpa, deixa eu me corrigir. Mas assim, você acha que o nosso setor tem espaço para absorção desse tipo de profissional? Eu sinceramente não sei. É, né? Eu acho É muito novo, é, Sandra? eu acho que é uma. Eu acho que exige do mercado uma abertura de cocriação. Porque assim, ó, quando eu falo para você que eu crio a parte comunicativa, eu crio a parte da mensagem que a gente quer transmitir. Certo? Certo. Ponto. Mensagem. Mensagem. Que forma que nós vamos fazer aquela comunicação. Aí a gente tem toda uma equipe que precisa trabalhar junto, que é a equipe que vai estar dentro das suas áreas de especialidade, certo? Então, por exemplo, quando nós fomos fazer esse trabalho da Pleno, a gente sentou e falou, vamos fazer a temática do Harry Potter. O que vocês querem passar? A gente quer fazer uma imersão. Eu quero que a galera já entre no hotel, já entra no universo do Harry Potter. O como isso vai ser feito, eu não sei. Aí é vocês que sabem, né? A parte do conteúdo de palco, olha, nessa parte aqui eu quero assim, assim, assado, porque a ideia que a gente vai transmitir é essa e essa e essa. O como isso vai ser feito, não faço ideia. Não é minha área, é a sua. Então, Legal. precisa Não, de... até dá uma tranquilidade para quem estiver ouvindo. Tá, não preciso ir até aí, né? Não preciso ir até esse ponto. Não, por exemplo, a gente fez produção de vídeo, né? Conteúdo de vídeo, conteúdo para o palco lá. Eu estava na parte criativa também. Eu estava com a equipe que estava fazendo esse processo criativo. Eu só falava, ó, nessa hora eu quero que seja contado tal história. Então, nessa hora eu quero que passe todas as partes, todas as cenas, tudo que você tiver de vídeo, de foto, de onde a Pleno tá no Brasil. Ela tá na televisão, ela tá nos eventos, que tipo de evento? Ela tá em show, ela tá não sei aonde. Então, bota tudo isso. Por quê? O visual é o nosso maior estímulo, né? Então, ao ver um vídeo esse vídeo já tá me contando uma história. É verdade. Então, é isso que eu faço. Qual é a história que nós vamos contar em cada parte. Aí, como isso vai ser construído, assim... Eu tenho olho chato, né? Eu bato o olho e falo, não, isso aqui não ficou legal, não. Tinha horas Isso aqui tá saindo da história. que eu tinha uma confusão qual era seu papel. Então, na verdade, nem eu... Não, agora tá claro, agora eu vou te falar, agora pra mim fez todo sentido. Tô mais confuso Nós ainda. todos somos ilustradores da história que você tá contando. Nossa, que bonito isso, eu não tinha... Saiu assim, Nossa! Saiu. É isso, tá simples. Então, a gente precisa sempre ter alguém assim. Agora, assim, a minha cabeça é dura, eu não sei como tá nosso tempo, porque a gente prolonga um pouco se precisar, porque ao mesmo tempo, Sandra, eu fico desesperada, eu trago sempre esse debate aqui, a gente traz como é possível a gente entregar tudo isso numa concorrência? Como a gente consegue entregar resultado sem ter a cocriação? Como que a gente pode entregar um projeto visual ali de um espaço sem ao menos saber qual é a história que está sendo contada? Eu acho que essa é a maior problemática. Porque quando eu chego em grandes eventos, assim, seja convenção, seja treinamento, o que eu mais percebo são partes
E cada parte está contando uma história diferente. Pois é, um Frankenstein. Isso, é um Frankenstein. Apesar, né, Ou de um todo o Jack. sucesso aí do nosso Frankenstein, agora neste momento, assim, ainda assim a gente é parte de um todo, a gente não faz parte do todo, a É gente é um isso. pedaço do todo, né? E isso é algo que a gente se manifesta constantemente nos nossos canais, nas associações que a gente se envolve, nas discussões com as outras empresas, com o mercado, entendemos todo o papel do compliance, que realmente as empresas precisam muitas vezes ter tomadas de preço, mas no processo criativo não tem como. Como que a gente entrega tudo isso sem ter a oportunidade de conversar, né? Então, isso é um momento até de deixar aqui nesse canal nosso uma reflexão para o mercado, porque resultados todos estão buscando e precisando. Todos mesmo. Indiscutivelmente, esse momento que nós estamos geopolítico todo, econômico, a gente sabe que as pessoas e as marcas estão cada vez mais buscando condições de alcance e engajamento para pessoas. E como que a gente vai buscar pessoas, engajar uma marca se a gente não conta uma boa história para essa pessoa, né? E ilustra muito bem essa história. Enfim, é uma discussão constante aqui com a gente, sabe? Porque eu não consigo imaginar você criando tudo isso de forma gratuita, porque você ainda não está contratada, porque você está participando ainda de uma concorrência. Como você vai ter a chance de falar tudo isso e entregar tudo isso se você ainda não está no jogo? Sabe, para mim não fecha isso, mas enfim, é uma discussão constante do nosso mercado, repito isso, tá? Eu acho que tem que sempre trazer, porque esse papel que você está fazendo e cumprindo, ele é fascinante, assim, fez toda a diferença. Olha que a gente faz evento há um bocadinho de tempo também, né? A gente tem, só para falar um pouco mais, a gente tem trabalhado com clientes finais, que é justamente o nosso interlocutor direto, que facilitou muito a nossa vida depois da pandemia. A gente fez essa opção. Só queremos atender cliente final, não dá mais para atender intermediário. Então a gente parou de atender agências por conta desse descasamento. Eu ia falar descaso, mas com o briefing, mas é um descaso com o briefing no sentido tá tudo descasado, sabe assim? É isso mesmo. Enfim, desculpa, eu só queria ilustrar, porque a gente fala aqui de mercado de trabalho, como que eu posso atuar, então eu fico imaginando, uma pessoa que está com desejo de fazer o que você faz, né? Por onde ela vai começar? Ela não vai conseguir fazer a sua trajetória, somos indivíduos. Cada um tem a sua própria história e se compõe. Mas e se eu quiser trabalhar com o que você está trabalhando, né, Sandra? Que porta que eu vou bater? Para quem que eu vou oferecer um trabalho como o seu? Eu não sei, você sabe? Não. Responder? Não. Você vê? Pra quê? E eu vou te falar uma coisa, eu não sei nem se eu daria conta de ensinar isso, sabia? É? Porque- Não, vamos fazer um curso sim na plataforma da Arxi para ensinar isso. Vamos. Vamos fazer, a gente precisa. Eu não Inclusive, sei, essa eu acho que a conversa. gente teria que fazer o mesmo que eu fiz com o processo de compreensão da cura através das histórias. Da Exato, cura através seu dos contos. curso. Que é o método, né? O mercado digital exige que a gente criei um método. Então então criei um método. Na verdade, é um apanhado de práticas e saberes que eu fui descobrindo, juntando, falando, opa, e fui colocando na prática. Então, eu fui vivenciando em mim, colocando na prática para outras pessoas, para ver se funcionava, se estava certo, se não dava. E aí, na hora que eu precisava usar, eu sabia como usar. Então, na hora que eu precisava curar alguma coisa que eu... nossa, tenho tal dor. Ou, opa, passei uma situação aqui que me gerou uma dor e eu não quero carregar isso pro resto da minha vida, né? Eu quero resolver isso logo. Então, eu sabia como fazer isso. Agora, quando chegou na pandemia, que meu marido ficou para mim, você tem que ensinar isso, você tem que ensinar isso, você tem... Porque um monte de gente entrando em depressão, um monte de gente, amigo nosso, perdendo pai e mãe. E aí eu virava para ele, eu falava assim, mas eu não dou conta de ensinar isso, eu sei fazer. Mas ensinar, colocar num começo, meio e fim, estruturar, eu preciso de um tempo para estruturar tudo isso, porque eu não sei se eu dou conta. E aí passei um ano estruturando, e ele foi maravilhoso, né? Porque ele foi super importante nesse processo, né? Ele como alguém leigo de fora, que também quando precisava de alguma coisa me perguntava como fazer, aí eu falava, mas tinha que ter a situação, né? Para eu saber como ajudá-lo.
E aí ele sentou comigo e nós passamos meses, assim, ele sentava comigo e ele falava, e aí ele ia me fazendo perguntas. E ele, como é um cara do método, né? Ele é um cara que ele percebe padrões, ele tem um pensamento assim, eu não, o meu pensamento é caótico, é tudo bagunçado, é cruzando ideias e tudo mais. Então, ele me ajudou a estruturar. Para ensinar isso, eu precisava estruturar, porque é tudo experiência. O curso que eu fiz foi Cênicas, onde eu aprendi um monte de coisa na prática. E, o máximo que eu fiz foi gestão de projeto, entende? Para entender também como, né, gerir melhor um projeto ali, mas, assim, tudo prática. Mas foi igualzinho a gente. A diferença é que, como é uma empresa, você tem o processo. E o processo se transformou em método, porque o nosso primeiro curso foi a metodologia da Bueno. E, de fato, quando você estrutura e olha, você fala, dá para ensinar o que a gente faz. Foi aí que nasceu a Bueno Ensina. A gente começou a ensinar o que a gente fazia. Vamos fazer? Vamos fazer, eu acho que a gente vai gostar de Nossa, ter eu vou adorar. isso, Ó, porque eu não posso ver um trem e novo, sabe não. o que é muito legal? A gente pode estar começando aqui com essa ideia, falando sobre estruturar isso, uma mudança de comportamento do setor. Nossa, ia ser incrível, hein, Leila? Porque precisa. Nós estamos precisando, o setor, as marcas precisam, nossos clientes precisam dessa ajuda. É a dor do nosso mercado. Como alcançar as pessoas, como reter, como trazê-las para o meu evento. Tudo bem, evento fechado, que nem a gente Que nem tem foi, ó. tipologias. Evento fechado, ok, você tem o domínio, você leva porque o teu convidado é o teu colaborador. Mas e quando você depende do convidado, da venda do ingresso? Da concorrência de produtos muito parecidos, como as feiras, as exposições, feiras e negócios. São Sabe muito uma coisa que eu tô parecidos. lembrando agora, que tá vindo na minha memória e que é uma coisa parecida com o que nós fizemos? Aqui, tá tendo agora o Museu Imersivo. Vocês já foram? Não. Cara, é fantástico. Você já foi? Fui. Eu fui no do... eu sou péssima com nome, gente. E é um dos pintores que eu mais gosto. Van Gogh. Van Gogh. Van Gogh. Eu fui no do Van Gogh. E vai ter Eu não fui agora o nenhum do ainda. Pequeno Príncipe. Ah, é verdade. Tô querendo ir também pra sentir qual é. O do Van Gogh foi muito legal, mas eu acho que como foi um dos primeiros, porque isso já estava rolando, né? Mas eu acho que a coisa tende a melhorar Uhum. e a ter mais criações em cima daquilo, né? Para ser cada vez mais imersivo mesmo, né? Não tão contemplativo, mas mais de fato experiencial, né? Isso, uma vivência Porque ela era muita mesmo. imagem, É, né? só imagem, Projetada, só te imagem imerge na projetada. imagem, mas você não tem tanta. Você tá ali dentro da imagem, você conhece, você vê os quadros Nós não fomos em dele e tudo nenhum. mais. Eu fui, é muito legal. E eu acho que é uma das poucas coisas que está acontecendo atualmente no mercado que tem essa proposta, né, da imersão, assim. Eu acho que o que a gente precisa entender, eu vou repetir a frase, né? Tudo é história. Tudo. A partir do momento que eu pego o carro para ir para o meu trabalho, é uma história isso. É uma história que eu vou contar, que vai estar permeada no meu trabalho, no meu dia de trabalho. Entende? Então, tudo é uma história. Tudo é uma história. Se eu tenho um evento, aquela história precisa começar a ser contada a partir da porta de entrada. Não através de bilhetinhos, aquelas cartinhas que fica, sabe, espalhada pelo espaço. O evento todo precisa contar a mesma história. Então, qual é a história que está sendo contada? Em tudo. E aí, assim como são as histórias, você tem a parte inicial de uma história, que é o contexto. Toda a história começa contextualizando. Toda. Então, beleza, eu entro no espaço, eu preciso entender qual é o contexto dessa história. Que é o que vocês fizeram na Plena. Entrei, De opa, cara, tô contextualizado. Exatamente.
Eu posso meio que é o que a gente faz no começo de história. Vamos pegar um filme, por exemplo, que é bem fácil da gente entender. A gente começa um filme, que o começo do filme é a contextualização, de repente alguém vem e te pergunta alguma coisa, você fala, não sei ainda, tá apresentando ainda, tá apresentando o personagem, apresentando o lugar, isso é contexto. Então, às vezes você entra no espaço, você tá, nossa, o que está acontecendo aqui, né? E aí você vai conhecendo e vai se imbuindo, né, daquele contexto. Quando você já está contextualizada, aí tem os acontecimentos da história, que são os acontecimentos de situações que o personagem vivencia. Acontecimento 1, acontecimento 2, 3, né? Num filme tem até... Se for seriado, então, ad eterno, né? Até acabar. Então, são as situações que você vai vivenciar. Essas situações são os assuntos que a empresa quer trabalhar. Esse assunto, ou esses assuntos, tem que ter uma coerência, um andamento, um desenvolvimento. Não dá para eu começar de um lado e terminar num acontecimento. Por exemplo, eu começo com um acontecimento que é forte e termino com um acontecimento que é fraco. Não pode, tem que estar equilibrado. Não pode. Tem que ser um crescente, assim como a gente vê nos filmes. Cresce. Cai, volta de novo. Isso, é a jornada do herói. Exatamente. Então, tudo conta uma história. Como é que eu fecho? Como é que eu finalizo isso? Isso a gente não vê. Isso não vê, né? E foi isso que a gente fez lá, que foi um tesão. Uma delícia. E por isso que a gente está aqui. Isso torna o evento memorável. Memorável. E com certeza, hoje nós falamos um pouco disso. Com certeza vai ter resultados bem significativos, expressivos e positivos para a empresa. Eu quero, daqui a um ano, sentar com o Léo e falar, e aí, conta para nós como é que foi. Que faz parte disso, é a ajuda que a gente tem que dar para o nosso cliente, é o nosso papel enquanto profissionais sendo contratados. Entender como é que está sendo esse resultado também, que é importantíssimo para nós, até para a gente ir alinhando cada vez mais, né, e melhorando cada vez mais esse storytelling. Sim. E também saber como resultado para os próximos clientes, né? E usar como case, já que é um case de sucesso, que a gente possa reproduzir isso, replicar, né? E falando de treinamento, eu acho que também nos treinamentos falta muito esse storytelling. Por exemplo, eu fiz um treinamento para Leroy Merlin, através de uma empresa que eu presto serviço, a Senses Aprendizagem, e ela comentou comigo que o processo lá era assim, um fazia o projeto, o outro tinha ideia, o outro fazia o projeto, aí passava para o outro que ia montar a estrutura, aí passava para o outro que ia executar e o outro que ia testar. E aí, a hora que chegava no teste, o que deu de errado aqui? Aí vai para a reunião, aí verifica o que deu de errado, por que o teste não estava dando certo, ou o que não estava dando certo no teste e tudo mais, né? E aí ela comentou comigo, ela falou, Sandra, foi através de uma degustação que ela participou, que eu estava dando, e ela participou, ela falou, eu acho que isso vai ser bom para minha equipe. E eu montei especificamente para ela um projeto com tudo que ela tinha me falado. Esse foi do zero também, a gente só não teve a parte cenográfica. Que pena, não conhecia a gente ainda. Mas foi um projeto do zero também, ela só me brifou e a gente criou, eu e a pessoa da Senses, do começo ao fim, mas com storytelling assim, ó, amarradinho, delicioso. Ela teve uma redução de gasto de 75% de gastos com reuniões, porque uma equipe aprendeu a contar para a próxima o que ela queria e o que ela precisava. Fascinante. Você imagina o que não significa isso para as empresas? O retrabalho, a comunicação, comunicação fluida. E eu vou falar, viu? Eu tô falando aqui que eu faço, mas eu não faço sozinha, viu? Sim. Eu só tenho ideia. Não, eu tenho uma estrutura. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Isso vai sendo construído. É como nós construímos. A gente está deixando você contar tudo e a gente fica aqui identificando, né? Exatamente. Os pontos de conexão, né? Você está contando aqui a história, como que você fez tudo, e na minha cabeça aqui eu estou construindo. Então, aquele momento,
né? Daí foi pensado isso, daí a gente entregou isso, daí a Sandra pensou naquilo. Então, isso é uma jornada que a gente vai construindo juntos, obviamente com a experiência, né, de cada profissional, das empresas, certinho, tudo isso, ninguém faz nada sozinho. Assim como é isso que a Leila está falando, que depois de um projeto desse, né, que fica encantador, já veio 3, 4 clientes pedindo, eu quero aquilo, mas essa é a dificuldade, é que eles não passaram pela jornada e pelo processo inteiro. Não dá para a gente contar como que é, porque as pessoas também não querem escutar, porque nunca tem tempo para escutar. E também a gente não vai falar, porque a gente não está contratado para também, né, apresentar todo qual é o processo desse, porque daí junto vem vários profissionais. Se ela quer aquele resultado, ela tem que contratar um conjunto de profissionais para estar fazendo, ela tem que ter tempo para estar escutando. E as pessoas só querem o resultado, só querem aquilo, mas nunca vão ter. Porque aquilo lá é construído, foi feito, né? É algo sob medida, que foi feito para cada empresa. Não dá para um sonhar o sonho do outro. Não dá. Então, é tudo isso que é tudo que está sendo conversado aqui, é o que está sendo colocado, e existe como ser feito. Agora, a empresa e a pessoa tem que querer. Ela tem que saber o que quer, pelo menos, né? Entregar. E bota na mão de quem sabe, né? E bota na mão de quem sabe. Bota na mão de quem sabe fazer, de quem sabe criar, de quem sabe. Porque dentro da empresa, Não cada chega um pra tá nós ali picadinho. Não, gente. Nós tá faz todo também mundo com picadinho. A gente sabe que tá todo mundo com muito boa intenção, mas cada um tá ali na sua atividade, ainda tem que parar tudo pra pensar, enfim. É isso. Se eu sou de RH, deixa eu ficar no RH. É isso. Fala, meu povo, tá precisando de tal coisa. Cria um negócio aí pra nós fazer esse povo mudar comportamento, mudar mindset, entender qual que é a proposta da empresa, sabe? Faz aí. A gente cria, velho, do zero. Do zero. A treinamento, às vezes chega assim, um treinamento de 6 horas. Aí fala, Sandrinha, você vai trabalhar só essas 2 horas aqui, ó. Aí aqui eu pensei que você podia fazer tal coisa. Então. Já vem pronto, né? Pra que você precisa de mim? Eu falo assim, tá bom aí, nós faz. Mas é isso, né? Financeiramente isso não muda muita coisa, sabe? Legal. Não muda. Recado importante. Então, não é uma coisa que se deixar na nossa mão, nossa, vai custar um absurdo. Não, velho. Não. Sabe? Mas eu posso ter, eu te dou certeza de uma coisa, vai ser muito melhor, porque essa é a área que a gente entende. Isso aí. Entrega que a gente sabe o que a gente faz, né? Exato. Vamos finalizar? Vamos. Sabe o que é? Eu tô doida pra saber quanto tempo você leva pra contar um conto. Uai, depende do conto. Tem conto que leva uns 15 minutos, não, 20, meia hora. Não tem um de 3 minutos, 5 minutos? Também um de rapidinho. 3 minutos. Eu gosto muito de uma história, deixa eu ver qual que vai pedir para eu contar, né? Porque tem uma história que eu gosto muito e eu gosto de contar em todo lugar, mas... E olhando, não se preocupa com o tempo. Não, o tempo não, eu tô olhando para ver que história que vai pedir para ser contada. Ah, tá bom. Me fala alguma coisa aí que vocês gostariam de... Menina. O que vocês gostariam de... Pensando em todo o nosso contexto, pensando em tudo que a gente representa e que a gente pretende chegar nas pessoas lá do outro lado, sabe? Que a gente quer ser muito uma ferramenta de inclusão, de espaço, das pessoas saberem que o nosso espaço é extremamente democrático, o nosso setor também mas que às vezes fica um mistério em volta. E a gente quer desconstruir tudo isso, que é um lugar maravilhoso de se construir vidas, de levar uma vida, um trabalho maravilhoso e vem para cá. Então, eu acho que essa questão da inclusão, da oportunidade, eu acho que isso é tudo muito fascinante dentro do que a gente está atuando ultimamente, sabe? E esse espaço aqui principalmente. Então, se alguma coisa te tocar nesse sentido... E como vem, né, aquela mocinha assim, mineirinha, daquele jeito que esquenta o coração algo e encanta todo mundo, né? Então, já que você quer da inclusão... vou contar uma história aqui, que é uma história que toca sempre meu coração e faz muito sentido pra mim, né? Que sou contadora de histórias. Então, a gente vai dar a mão aqui pra dar sorte. Não, daqui a pouco eu tô tirando a mão, porque eu tô fazendo assim. Essa história
é a história de uma velha mulher. Bem velha. Bem velha. E ela chegou num vilarejo. E quando ela chegou no vilarejo, ela foi bater na porta da primeira casa. As pessoas daquela casa abriram a porta e quando a viram, fecharam a porta na cara dela. E assim ela foi bater na porta da casa seguinte. E as pessoas da casa seguinte olharam pela janela e quando a viram, nem quiseram abrir. E assim ela foi bater na porta de casa em casa em casa e ninguém abriu. Ninguém lhe deu nada para comer, para beber, nada. Cansada, ela foi até o centro do vilarejo, bebeu um pouco de água da fonte e sentou-se para descansar. Pode chorar quando você conta essa história? Pode. Enquanto ela estava lá sentada, descansando, ela viu um jovem chegando no vilarejo. Um jovem que vestia uma capa toda colorida. E esse jovem bateu na porta da primeira casa. E as pessoas daquela casa o receberam com tanta alegria, com tanta diversão. E ele saiu da primeira casa e foi bater na porta da segunda casa, que também o recebeu, com a mesma alegria, com a mesma diversão. Era tanta que lá do centro do vilarejo podia-se ouvir as risadas e as diversões. E esse jovem bateu na porta de casa em casa em casa e todo mundo abriu. Todo mundo recebeu. Intrigada, ao ver o jovem saindo de uma casa, indo para outra, aquela velha o chamou e falou: quem é você? Que todo mundo te recebe assim, com tanta alegria, com tanta diversão. E ele respondeu: eu sou o conto. Todo mundo quer me ouvir. E a senhora, quem é? Que ninguém lhe quer. E ela respondeu: eu sou a verdade. Ninguém quer me conhecer. O jovem, o conto, compadecido daquela velha mulher, disse: então venha comigo. Entre dentro da minha capa colorida e vamos juntos levar risadas e diversão para o mundo inteiro. Dizem que desde esse dia a verdade caminha com o conto. E é por isso que quando escutamos uma história, dentro dela sempre há uma verdade. Bom, nossa. Olha, gente, nada disso foi programado. Que lindo saber contar histórias. Que coisa mais linda. Olha, e não é, e para você ver que às vezes fica redundante, né? E por várias vezes que a gente teve que defender esse projeto para outras pessoas que não deu certo, eu e a Lê, a gente juntos fala, sabe por que aquilo? Porque aquilo é pura verdade. Foi uma história bem contada. E nós sabemos disso, por isso que você está aqui, viu? E olha, obrigado por isso. Foi a coisa mais linda da verdade. Eu que agradeço demais da conta o convite. Ai, gente, que demais. Não tem como finalizar de outro jeito. Se inscreva no nosso canal. Porque aqui nunca dá ruim. E vamos fazer aquele projeto. Vamos fazer, gente. Projeto demais. Obrigada por estarem aqui com a gente. Espero realmente que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio. Muito bom.